Eu sou grande fã do Foro de Teresina. Toda sexta-feira eu escuto sem falta. Eu gosto muito de todos, especialmente da Thaís Bilenque, que é uma gracinha. Me divirto com aquela sessão em que a gente tem que adivinhar quem está falando, mas tem uma sessão que eu acho meio sem graça, que é o número da semana, né? Porque ela parece a outra que é de adivinhar a voz, né? Você fica tentando adivinhar o que significa aquele número da semana, mas não tem como descobrir. O número da semana é 4,5%. É o número de pessoas que comem pão no café da manhã, sei lá, qualquer coisa. O número da semana é 2 milhões. Mas essa semana, o número da semana me chamou a atenção especialmente. E eu até copiei e postei no Twitter. Dá uma olhada nele a seguir. Vamos direto, sem intervalo, para o número da semana, retirado da seção Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari, qual é o número? Fernando, o número da semana é 76. Entre janeiro e agosto desse ano, 76 quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados pelo garimpo ilegal. Isso é mais do que foi desmatado em 2022 inteiro. Um estudo feito pela UFMG, que cruzou dados da Agência Nacional de Mineração e imagens de satélite do INPE, mostrou que das 158 toneladas de ouro extraído no Brasil, 10,5 toneladas vieram de operações ilegais. O Igualdades dessa semana, assinado pela Lara Machado, pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono, traz um retrato da mineração ilegal no país. Mostra também que o estado do Pará concentra 94 de cada 100 registros de mineração ilegal entre 2021 e 2022. O que mais chama atenção, Mária, é que esses dados eles são o registro de ouro que é feito regularmente na Agência Nacional de Mineração, né? Quer dizer, é ouro que é lavado como se fosse legal, sendo que é ilegal. É possível que esse número seja muito maior, né? Agora, eu sou leigo nisso, né? Eu sou leigo em tudo, na verdade, mas algo está errado, né? Porque nós temos um governo novo que supostamente está combatendo o desmatamento de maneira geral e o garimpo ilegal, operações e mais operações da Polícia Federal, não sei quantas dragas e barcas, etc., apreendidas, essas coisas não são ficção, realmente a polícia está agindo. E, no entanto, segundo esse estudo da Federal de Minas Gerais, que cruzou os dados com a Agência Nacional de Mineração e satélite do INPE e tal, nós estamos enxugando gelo, pelo jeito. Eu não gosto dessa metáfora que o Fernando escolheu, nós estamos enxugando gelo, porque ela é usada geralmente para coisas que não tem jeito, né? Você está enxugando gelo, o gelo vai continuar derretendo, não adianta enxugar, né? A não ser que a gente pegue a metáfora e fale, olha, tem que pegar esse gelo e botar dentro da geladeira de novo para ele parar de derreter. Mas enfim, aí é levar a metáfora longe demais. O garimpo ele pode ser vencido, sim. E esse discurso de que não tem jeito é péssimo. Outro discurso muito perigoso e que eu vou analisar nesse vídeo é essa ideia de que o problema está apenas no garimpo ilegal, né? E a gente já vê nesse fragmento de áudio que existe muita ênfase no garimpo ilegal, como se o garimpo legal fosse uma coisa legal. Ele está na lei, mas ele pode ser, e eu acredito que ele frequentemente se não sempre, uma grande desgraça. Eu publiquei esse trecho do Foro de Teresina no Twitter, junto com o comentário de que essa é mais uma notícia de que o garimpo possivelmente aumentou no governo Lula e de que tem algo muito errado na política ambiental do governo que ajudamos a eleger. Uma amiga do Twitter, cuja a opinião eu respeito muito, comentou que talvez não seja a política ambiental em si, mas o conjunto da obra do governo de achar que dá para conviver com extremistas de direita no poder como se fosse uma normalidade. De fato, toda essa turma da direita, da extrema-direita, é tudo garimpeiro, a turma de Arthur Lira, é todo mundo ligado a desmatamento, grilagem e garimpo. Então fica muito difícil você compor com essa turma, né? E o governo está tentando compor, tanto é que tirou Ana Moser para botar a Fufuca no lugar. É muito difícil compor com essa turma e combater o garimpo ao mesmo tempo. Então, de fato, há alguma coisa de muito errado. Não necessariamente na Marina, né, que está tentando fazer o possível, né, apesar de que ela precisa de mais orçamento. Não necessariamente com o IBAMA, que também está trabalhando loucamente e merece um plano de carreira. É sempre bom destacar.
Por outro lado, eu falei com colegas do tempo de graduação, um inclusive que trabalha sempre junto com povos indígenas, está muito por dentro da questão do garimpo. Ele me falou que, olha, no Kayapó, no Munduruku e no Yanomami, a atividade de garimpo diminuiu. Então eu não sei bem como que foram coletados esses dados. Outro interpretou que pode ser que exista uma corrida do ouro antes que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente esteja plenamente capaz de atacar a questão. Então eles teriam ali talvez tentando rapar o fundo do tacho. De toda forma, o número da semana de 76 km² é trágico. Não só pela área em si de floresta perdida, porque é uma área relativamente pequena se você for pensar na dimensão amazônica, né? O problema é que esses garimpos, eles poluem os rios, eles trazem a criminalidade para o centro da floresta, eles destroem sociedades indígenas. Mas o que me chamou a atenção também na reportagem da Piauí foi a ênfase na questão do garimpo ilegal em comparação com o garimpo legal. E é por isso que eu fui atrás para ler essa tal seção Igualdades da Piauí. Os rastros do ouro ilegal. Artigo de Lara Machado, Amanda Gorziza e Renata Buono, publicado na seção Igualdades da revista Piauí. Eu não sei, mas eu já achei a ilustração geral do artigo problemática. Eu fiquei com a impressão, não sei se estou com algum viés já, mas que a figura sugere que tem dois tipos de garimpo e que só o garimpo ilegal, né, que é esse representado aí por esse marrom claro, nessa figura, está associado à degradação ambiental e à morte de peixes. Né? E o artigo todo tem esse viés de que a ilegalidade está grande e que a gente tem que forçar a legalidade, como se o garimpo legal fosse ecologicamente aceitável. O governo enviou ao Congresso Nacional, em junho, um projeto de lei para endurecer a fiscalização do comércio de ouro. Entre outras mudanças propostas, está a criação de uma guia para rastrear as movimentações de cargas, de modo a impedir que o ouro ilegal seja maquiado como legal. Tudo bem, a iniciativa é ótima, maravilha, mas vamos lembrar que existe uma tentativa de fazer isso com madeira, né? E não funciona. Muita madeira ilegal, uma quantidade gigantesca passa por madeira legal através de guia esquentada e todo tipo de processo fraudulento. E olha que a gente está falando de toras de madeira que precisam viajar assim em cima de um caminhão gigantesco que não tem como não ser vista. Imagina ouro que você pode enfiar em qualquer buraco e transportar por aí. Um estudo feito pela UFMG concluiu que entre 2021 e 2022, quase 30% do ouro extraído no Brasil e registrado na Agência Nacional de Mineração provinha de operações irregulares. Sim, é importante destacar que esse é o ouro que foi registrado na Agência de mineração, né? Porque você tem um comércio informal de ouro que é gigantesco, que vai muito além disso, né? As pessoas aí pelas cidades amazônicas e também por muito do Brasil ficam comprando ouro e negociando ouro, um ouro que não é nunca registrado, porque o ouro você guarda e se você não consegue registrar agora na agência de mineração, você pode registrar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Esconder o ouro nunca é mau negócio financeiramente, né? A expansão do garimpo ilegal é danosa, sobretudo para a Amazônia, onde, nos 8 primeiros meses desse ano, atividades de mineração desmataram 76 km² de floresta, mais do que 2022 inteiro. Então bora dar uma olhada nas figuras. Aí diz que entre 2021 e 2022, quase 30% do ouro extraído no Brasil proveio de operações irregulares, né? Faltou dizer que é ouro extraído e registrado na agência de mineração, porque, na verdade, esse número é muito maior. Essa outra figura supostamente é para mostrar como que
o garimpo ilegal se expandiu mais do que o garimpo legal de 2019 para 2021. Mas o que me chama a atenção mesmo é o crescimento da exploração de ouro, do garimpo legal ou ilegal, independente desse detalhe. Aqui mais uma figura interessante que mostra como que o ouro ilegal que foi registrado está muito mais associado ao entorno de terras indígenas do que unidades de conservação. Esse outro gráfico era supostamente para mostrar o aumento da área, né, que dobrou, mas eles desenham errado, eles fazem uma área que é 4 vezes maior, então isso também está meio errado. É isso. Estamos preocupados com a expansão do garimpo ilegal, mas muito mais preocupados com a expansão do garimpo de forma geral. E, inclusive, é bom destacar que grandes mineradoras têm um impacto ambiental terrível, né? Que é diferente do impacto causado por garimpeiros, que também é muito grave, né? Só que o dos garimpeiros ele é muito pulverizado, espalhado, enquanto que grandes mineradoras geralmente causam impactos fortíssimos em áreas mais concentradas. De toda forma, temos que combater a mineração ilegal ou legal. Toda essa discussão sobre a legalidade ou ilegalidade do ouro está muito associada a empresas certificadoras, né? E é uma ideologia liberal de que questões ambientais devem ser resolvidas principalmente através do consumo consciente, né? Que se você comprar o ouro dentro da legalidade, você vai estar resolvendo uma questão ambiental. Como se a certificação fosse um elemento poderoso, capaz de vencer a ilegalidade das atividades econômicas na Amazônia, o que definitivamente não é o caso. Para finalizar, eu queria reproduzir o áudio muito interessante de um amigo meu, professor, colega aqui da Universidade Federal do Pará, o Marlon Menezes, com quem eu conversei sobre essa questão da exploração legal ou ilegal de ouro. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, Rodolfo, o que está aparecendo ali essa matéria, cara, é que eles estão, mais uma vez, né, questionando essa situação de ouro ilegal, né? Eles apontam principalmente que o ouro é ilegal se ele é tirado de terras indígenas e unidade de conservação. No demais lugares do Brasil pode tirar ouro à vontade, né? Principalmente na Amazônia, né? Eu acho que esse é o equívoco que está colocado, né? Agora a gente pode apontar algumas questões, né, cara? Como é que é a extração do ouro legalizada no Brasil, né? Como é que é esse processo, né? Ele é uma extração mineral feita pela indústria, né? Mesmo com aqueles depósitos lá de rejeito, ele é algo fiscalizado, monitorado, tem as bacias de rejeito, né? Tem todo o procedimento técnico, né, que são utilizados para a extração de outros minérios, né, como bauxita, né, manganês, etc. Ou ele, de fato, é legalizado, entre aspas, porque paga uma taxa, né, pelo que eu entendi, o legalizado parece que é só porque paga a taxa. E ele é legalizado porque paga a taxa, mas o processo de extração é aquele sistema artesanal, né, que usa o leito dos rios, na maior parte, né, para provocar o assoreamento, destruição do leito dos rios, destruição das áreas de preservação permanente, né, e contaminação do leito dos rios e dos bichos que ali vivem, né, aquáticos. Né, então, essa é uma grande questão, né, cara? Eu pensei que se desmatava pouco, né, cara? Mas, porra, ali tá falando que 7.600 hectares, né? 76 quilômetros quadrados. 1 quilômetro quadrado é 100 hectares, então dá 7.600 hectares só esse ano, cara, de desmatamento a partir da extração de ouro. Então o negócio tá feio, né? É grande, né? É 76 propriedades rurais de pequenos produtores derrubadas ao mesmo tempo. Então é algo bem sinistro, né, cara? A minha questão é essa, porque quer dizer que o ouro legal pode, né? Mas quais as condições que extrai ouro legal no Brasil? Isso que eu queria saber, ninguém mostra um exemplo. Pô. É proibido filmar nesses lugares? Porque se o legal foi igual os garimpeiros estão fazendo aí, só porque tem uma concessão lá de lavra ou pesquisa, né? Que às vezes tem concessão de pesquisa, né? Eu acho que tem que até diferenciar isso aí. Às vezes o cara tem concessão de pesquisa e na verdade já está fazendo lavra. Né? Então é o grande questionamento que a gente pode fazer também.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.